Andrei Sequim, com o tema Plantar, Comer e Coexistir, Agricultura e os Bens Comuns no Cerrado. Professor adjunto de Economia da UNB, com doutorado em Administração pela Universidade de Wageningen, na Holanda, pesquisa Cooperativismo, Sustentabilidade e Economia Ecológica. É mestre em Ciência Ambiental e graduado em Economia pela USP. Bem-vindo, Andrei. Soletra para mim, Universidade de... Foram 6 meses para aprender a falar. Você quer falar de primeira? Wageningen. Wageningen. Hoje a gente tem o Google Tradutor que ajuda um pouco, né? Obrigada, então. Boa tarde. Tudo bem? Bom, queria agradecer. Acho que eu vou passar para o lado de cá, que essa luz branca na cara. Aqui tem também, não adianta. Não tem escapatória. Tá bom. Então, queria agradecer ao Planeta Doc pelo convite e dizer que eu estou muito feliz com essa oportunidade de compartilhar esse tempo com vocês. Eu queria fazer uma brevíssima autodescrição para quem estiver me ouvindo, mas não estiver me vendo. Então, eu sou homem, pele clara, castanho curto, estou com uma calça preta, uma camisa azul, num tamanho médio, com uma projeção no... eu sou professor de Brasília, e na Universidade de Brasília, 10 anos que eu ensino para o curso de Economia e para os ambientais. E a missão, 10 anos, tem sido uma missão interessante, que é, para o curso, levar um pouco de ecologia, de fundamentos biofísicos, condicionantes ecossistêmicos, né, para os alunos de Economia, enquanto para a turma de Ciências Ambientais, minha missão tem sido levar um pouco de economia, né, e mostrar que o contexto econômico e a estrutura de incentivos local, nacional, global, são assim, muito importantes, eu diria quase determinantes, da dinâmica de uso e degradação dos ecossistemas. A minha formação original é em economia, e desde o começo da faculdade, um quarto de século atrás, eu me incomodava profundamente com a desconexão total entre as teorias econômicas que a gente aprende, enfim, na faculdade e a natureza. Era como se, para produzir, a sociedade não precisasse de energia, água, materiais, e era como se, ao produzir, a gente não gerasse impactos e degradasse os ecossistemas. Por sorte, eu tive excelentes mestres na faculdade, professores que pensavam fora da caixinha, como o professor Ricardo Abramovay, José L. da Veiga, que me influenciaram profundamente, e por conta da influência deles também, eu fui estudar depois Ciências Ambientais. Então, estudei Ciências Ambientais, depois fui estudar cooperativismo agrícola. Hoje, uma parte importante da pesquisa que eu faço gira em torno de formas de produção, distribuição e consumo agroalimentar que sejam regenerativas dos ecossistemas, né? Eu sou um apaixonado pelo Cerrado, eu gosto muito do Cerrado, gosto muito das paisagens, das chapadas, né, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Diamantina, Serra da Canastra e assim por diante, alguns lugares preferidos meus na Chapada. E gosto muito também da estação da seca nossa no Cerrado, que é a certeza que não vai chover, então você consegue marcar qualquer evento, qualquer piquenique, compromisso, passeio ao ar livre, sabendo que não vai chover. Mas nos últimos anos, a estação da seca tem sido cruel. Primeiro, a estação da seca
tem sido muito mais quente do que décadas atrás, muito mais seca, com muito mais queimada, né, no nosso cerrado, e mais longa também. A estação da seca no cerrado, ela hoje dura entre 1 mês e 2 meses a mais do que durava no século passado. A principal causa disso é o desmatamento do cerrado e a conversão do cerrado, do solo, para usos agrícolas. A produção agroalimentar está no centro das crises e das soluções também socioambientais contemporâneas. Se a gente continuar produzindo alimento como a gente vem produzindo há 60, 70 anos, é certeza que a gente vai agravar muito as crises climáticas, de biodiversidade e de água. O tema aqui da nossa, o nosso painel aqui hoje é um painel que se chama Virada Biocêntrica. Virada biocêntrica pressupõe um reconhecimento do valor intrínseco da vida, independentemente da utilidade cultural, da utilidade econômica, né, da natureza. Mas eu queria fazer uma provocação, trazer uma provocação aqui para vocês. Essa provocação é basicamente a seguinte, que se a gente conseguisse fazer uma virada verdadeiramente antropocêntrica, já é um enorme passo, já é um grande feito. E por que eu digo isso? Primeiro porque o modo de ocupação do cerrado e o modelo agrícola não está centrado nas pessoas, né? A gente vai falar isso. Não está centrado nas pessoas, pelo menos não na maioria das pessoas, agora, presente, muito menos nas pessoas do futuro. Né? Essa é uma primeira razão. A segunda razão é que o planeta vai continuar por bilhões de anos depois que a nossa espécie foi extinta. Né? E é muito difícil imaginar que a gente seja capaz de eliminar todas as formas de vida, mesmo com poluição química, desmatamento, mudanças climáticas, e eu ousaria até dizer a guerra nuclear. Né? Assim, a nossa espécie claramente corre sim um risco de extinção prematura. E a gente levaria muitas espécies junto conosco, com certeza, mas não eliminar a vida, né? Na Terra. Então, a sobrevivência e a qualidade de vida nossa estão em jogo, claramente. Né? O que eu vou trazer para vocês hoje aqui, não é fruto de pesquisa, não é resultado, fruto de pesquisa minha. É um chamado para que a gente dê ao cerrado a atenção e a importância que ele merece. Tá bom? Então, vamos lá. O que é o cerrado? Né? Muita gente no Brasil conhece, entre aspas, a Amazônia. Entre aspas, porque a maior parte dos brasileiros não conhece a Amazônia, mas conhece de ouvir falar. Ouvir falar porque está no centro do debate público, né? Tem muita comoção em torno da Amazônia, mas as pessoas não conhecem a importância do cerrado. Então, vamos lá. O que é o cerrado? O cerrado é um bioma invisível, né? É um bioma invisível, mas é o bioma mais ameaçado hoje. E vocês já devem ter ouvido, ele ocupa 1/4 do nosso território, ele abriga 5% da biodiversidade do planeta, ele é o lar de muitos povos indígenas e de povos tradicionais. Né? Segundo o Instituto Cerrados, são mais de 2.000 comunidades tradicionais, pelo menos declaradas tradicionais, e também é o palco da expansão agropecuária. Né? 25% da soja, da produção de algodão vem do cerrado. Todo o algodão brasileiro vem do cerrado. Metade do milho brasileiro vem do cerrado. Um pouco menos da metade do gado vem do cerrado bem. Pesquisas têm mostrado
que áreas protegidas no Cerrado evitam erosão, aumentam a captação de e ajudam, contribuem que consiga cumprir as nossas metas, né? E esses benefícios ambientais têm claras implicações econômicas para toda a sociedade. E tem estimativas que giram em torno de vários bilhões de reais por ano de benefícios econômicos das áreas protegidas do Cerrado. E aí tem um dado curioso, que é o seguinte: a maior parte no Cerrado é armazenada no solo, e não na parte superficial. Então, o Cerrado é como se fosse uma floresta. A maior parte da biomassa está do solo. E são essas raízes profundas do Cerrado que alimentam, né, permitem que a água alimente os lençóis freáticos e permitem também fluindo mesmo em períodos de seca, mesmo na estação da seca. Vocês com certeza já ouviram falar também que o Cerrado é a caixa d'água do país. E o Cerrado é a caixa d'água do país porque muitos rios importantes nascem nesse bioma, Cerrado, né? Das 12 regiões hidrográficas do Brasil, 8 delas têm nascentes no Cerrado, né? Então, é o coração hídrico do Brasil, é o Cerrado, né? O que talvez vocês não tenham ouvido falar é que nos últimos 50 anos, né, desde a década de 70, a gente vem perdendo água. Os rios do Cerrado vêm perdendo água. Então, tem um relatório recentíssimo de organizações da sociedade civil, Ambiental Mídia, com o Instituto Cerrados, que mostram qual que é o tamanho dessa perda. A gente está falando de uma perda de quase 30% de água em algumas décadas. O que significa isso? Significa perda de vazão, né, metros cúbicos por segundo. Então, essa perda equivale mais ou menos a 30 piscinas olímpicas a menos de água por minuto, em termos de vazão. Isso é uma realidade, isso não é projeção, isso já está acontecendo e já tem impactos em diversas comunidades que vivem no Cerrado, né? Apesar da sua importância em termos de regulação hídrica e regulação climática, o Cerrado continua sem protagonismo nas políticas brasileiras de clima e mesmo em acordos internacionais. Continua sem protagonismo nenhum, né? E a realidade é dura. A realidade é dura. O Cerrado desmata mais que a Amazônia. Em 2023, o Cerrado ultrapassou a Amazônia e só nesse ano foram 1 milhão de hectares desmatados no Cerrado. O Cerrado já perdeu, quando a gente pensa no acúmulo, né, de conversão de cobertura vegetal, já foi mais da metade do Cerrado, já foi convertido. A gente não tem mais metade da vegetação nativa do Cerrado, que equivale a uma área de um país como Egito ou Bolívia. É muito grande. E aí tem uma diferença importantíssima em relação ao outro bioma, a Amazônia, que tem sempre mais atenção, que é o seguinte: enquanto na Amazônia o problema é, sobretudo, o problema do desmatamento ilegal, no Cerrado o maior problema é o desmatamento legal, né? Por que isso? Porque, de acordo com o nosso Código Florestal, no bioma amazônico, as propriedades rurais têm que manter com vegetação nativa 80% da propriedade, enquanto elas podem converter legalmente 20%. Na maior parte do Cerrado, não em todo o Cerrado, na maior parte do Cerrado, tirando transição com a Amazônia, é o contrário, né? A obrigação, a exigência é de manter 20% da cobertura vegetal, portanto, 80% estão disponíveis para serem legalmente desmatados no Cerrado. E aí, qual que é o resultado disso? O resultado é que existem 30 milhões de hectares disponíveis para serem desmatados legalmente no Cerrado. A gente chama de excedente de reserva legal aquela vegetação que é além, né? Além do obrigatório por lei de ser conservado. Um excedente de reserva legal é isso, aquilo que o proprietário rural não precisa conservar, mas está conservando. É um excedente, tá certo? Qual o problema? Para piorar um pouquinho a história, é que no Cerrado a terra pode
dobrar de valor depois de desmatada. Então, uma pessoa ou uma empresa que compre um pedaço de terra no cerrado, com um cerrado, e desmate esse cerrado todo, ou que sejam 80%, vai conseguir vender esse pedaço de terra, muitas vezes, pelo dobro do valor. O que significa isso? Significa que há um incentivo fortíssimo para desmatar, mesmo que não haja intenção de produzir. Veja, mesmo que não haja intenção de produzir, só pela valorização da terra. Desmatar o cerrado valoriza a terra. Isso é assustador, né, e muito sério. Se a gente pegar aí o modelo agrícola responsável por esse avanço, né, no cerrado, no desmatamento, a gente vai ver já alguns sinais de esgotamento desse modelo. E para pegar uma cultura importante, que é a soja, que sozinha ocupa 10% do cerrado, olha só que interessante o que aparece quando a gente compara 1993 com 2023. Portanto, uma evolução de 30 anos na eficiência do uso dos insumos. Tá? Se a gente pega esse período, a gente vê que a produção por hectare aumentou 60% em 30 anos. Vejam, produção por hectare, que significa produtividade da terra, não significa que a gente não desmatou, significa que a produção cresceu mais do que o desmatamento. É isso que significa. Mas houve algum ganho aí de produtividade da terra, 60%. Só que olha o custo disso. Nesse mesmo período, o aumento no uso de fertilizantes químicos foi na ordem de 700%, mais que 700% de aumento. E no uso de agrotóxicos, mais de 2.000% no mesmo período. Então, se a gente pega lá 1993, a gente conseguia, quando fala a gente, a sociedade brasileira, mas quem produz soja? Produzia 23 sacas de soja para cada 1 quilo de agrotóxico. 30 anos depois, se produz 7 sacas de soja para o mesmo quilo de agrotóxico. Uma perda de eficiência, né, no uso dos insumos. No caso dos fertilizantes, mais de 500 sacas por tonelada de fertilizante químico, 30 anos depois são 300 sacas, um pouco mais de 300 sacas. Então é como se, para cada passo à frente, a gente desse 5 passos para trás em termos de perda de saúde do solo, contaminação da água, contaminação de comunidades rurais, de pessoas, perda de biodiversidade e, claro, ineficiência no uso dos recursos, dos insumos. Né? Bom, já se sabe hoje que, como eu disse no comecinho, o desmatamento e a conversão do cerrado em áreas agrícolas é a principal responsável pelo aumento de temperatura na região e pelo aumento da seca. Né? Não significa que as mudanças climáticas antropogênicas globais não estejam agindo. Estão, mas hoje no cerrado o principal vetor, o principal determinante dessa mudança de temperatura e umidade são as mudanças locais, regionais, né, desmatamento. E, inclusive, esse aumento de temperatura já é maior do que aquele que foi projetado pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, né, já é maior que isso. Se a gente pega de 1960 até 2019, 20, portanto, os 60 anos, só temperaturas, e faz uma média das temperaturas da estação da seca, 60 anos depois, essa média é 2 graus maior do que há 60 anos atrás. Isso já é medido. Se a gente pega regiões específicas do Cerrado, tipo norte de Minas, oeste da Bahia, num período muito mais curto, 15 anos só, a gente já viu um aumento de 2 graus, nesse caso, não da temperatura média, mas da média das temperaturas máximas. A gente já vê um aumento de 2 graus nesses casos. E o futuro? Bom, colegas ecólogas fizeram, lá da UNB, inclusive, a professora Mercedes Bustamante está envolvida nessa projeção, mostraram o seguinte, que o único cenário em que não há aumento da temperatura nem da seca, para além dos efeitos das mudanças climáticas globais, tá bom? Então, o único cenário que não tem efeitos adicionais
de aumento de temperatura e seca, para além daquilo que já vai acontecer, é um cenário de desmatamento zero do Cerrado, cessar o desmatamento e ainda recuperar 5 milhões de hectares que foram desmatados ilegalmente. Então vejam que não tem nada de trivial nisso, né? E de fácil. Bom, nem tudo é notícia ruim, né? Existem maneiras de se produzir no Cerrado regenerando, né? A primeira coisa que você precisa fazer é recuperar áreas degradadas, pastagens degradadas, e se investir em sistemas mais integrados, né, mais inteligentes, de lavoura, floresta, pecuária, sistemas que a gente chama de agroserratenses, que são análogos ao agroflorestal, né, os sistemas agroserratenses. E essas agriculturas, elas respeitam os ciclos do carbono, da água, da vida. E aí acontecem os efeitos sinérgicos, né? A sinergia entre proteção da biodiversidade, mitigação das emissões e adaptação climática, ou seja, reduzir a vulnerabilidade a choques climáticos, uma vez que eventos extremos e aumento da temperatura já são uma realidade, né? Então, o que a gente precisa, no fundo, é investir, que a gente precisaria investir em recuperação de áreas degradadas, mas não só, na diversificação dos sistemas produtivos, né, um uso muito mais inteligente da água, dos nutrientes, manter a cobertura do solo com matéria orgânica, aprender a coexistir com a vegetação do cerrado, ou seja, deixar uma parcela muito mais significativa de cerrado na propriedade, e, é claro, tudo isso valorizando e aprendendo com os povos e os saberes que fazem isso e convivem com o bioma há muitos séculos, em alguns casos milênios, né? Mas, na prática, se é isso que a gente precisaria fazer, investir, na prática, o que a gente está fazendo? Na prática, o que a gente está fazendo é colocando muito recurso para o sistema agrícola, modelo agrícola predatório e dependente químico, e pouco recurso para a agricultura regenerativa, né? Então, se a gente pegar o apoio público global, para a agricultura, gira em torno de 800 bilhões de dólares ano. E só 5% desse apoio público global é para ações práticas ambientais para além da conformidade legal. Muito pouco. Quando a gente pega o Brasil, a gente tem o nosso plano Agricultura de Baixo Carbono, plano ABC, que tem uma ambição de reduzir, de mitigar 1 bilhão de toneladas de carbono até 2030. Tem essa ambição. Mas vejam, o nosso principal programa de crédito rural, o Plano Safra, né, crédito rural subsidiado pelos nossos impostos, né, gira em torno de R$500 trilhão, 500 bilhões de reais. Enquanto só 1% desse valor é que vai para práticas e ações regenerativas, né, que é a linha de crédito específica que chama Renovagro, 1%. Né, 17% vai para a agricultura familiar. Isso mostra onde estão as prioridades, né? E tem outro exemplo que eu acho bastante chocante, que é as isenções fiscais aos agrotóxicos, que em 2022 chegaram a 16 bilhões, quer dizer, governos que deixaram de arrecadar 16 bilhões em impostos para os agrotóxicos, né? O agrotóxico não paga imposto no Brasil, né? E esse valor é 3 vezes maior do que a linha de crédito para práticas sustentáveis. Para piorar um pouquinho, a gente não demarca, né, ou não demarca, ou demora muito para demarcar terras indígenas no Cerrado, né, não reconhece formalmente o uso coletivo por parte dos povos tradicionais, permite grilagem e permite a valorização da terra desmatada, aquele fenômeno que eu acabei de colocar para vocês, né, o fato de a terra poder dobrar de valor depois de desmatada. Tudo isso a gente vem permitindo. Então, bom, o que a gente faz? Primeiro, assim, são várias as barreiras, vários os desafios. Falta conhecimento sobre os impactos, a importância do cerrado, falta, assim, o
que seria uma resistência aqui? É uma resistência cultural também por parte de boa parte dos produtores rurais, de mudar seus sistemas, mudar suas práticas, né? Isso é verdade. O que mais? Falta extensão rural, assistência técnica, que seja especializada em práticas regenerativas, porque também já tem estudos mostrando que não adianta, você precisa de extensão rural que ajude os produtores e produtoras a fazer conversões, né, a práticas e sistemas mais regenerativos. Você precisa de regularização fundiária. E, o que mais? Falar de incentivos à conservação do cerrado para além do legal. Vejam que eu não estou falando aqui de cumprir a lei. Estou falando que faz sentido incentivar quem conserva para além da lei, né? E faltam incentivos. E, é claro, tem muita facilidade, isenção e estímulo para a agricultura predatória e dependente química, né? Isso realmente é uma barreira. Então, são 3 frentes principais que eu vejo de atuação. Na minha pesquisa, eu me concentro mais nessa que eu chamei de agroambiental, mas vou começar pelas outras 2 frentes. Uma frente territorial que envolve regularização fundiária, demarcação, é claro. Uma frente produtiva que tem a ver com esse contexto maior, macroeconômico, né, que é o seguinte: é muito fácil, há muitos incentivos para que se produza soja, exporte soja crua, sem nenhum tipo de processamento, né? Tem muitos benefícios para quem escolhe esse caminho de ação. Então, a gente precisa pensar em, talvez, desincentivar a exportação da soja crua, por exemplo, né? E, ao contrário, estimular a diversificação e o processamento de bens da agricultura, mas do extrativismo, do próprio cerrado, né? Claro. Agora, na parte que eu tenho me dedicado mais, a gente poderia aqui falar, para além de avançar nos 20 milhões de hectares já mapeados de área degradada, né, a gente poderia estar falando de aumento da reserva legal do cerrado. Tem projeto de lei, né, que está parado lá desde 2019. Mas, além do desafio político, você tem um problema que é, mesmo que a gente conseguisse aumentar a reserva legal em alguns de 20 para 30, 40, 50, vocês já entenderam que é insuficiente. O único cenário em que não há aumento adicional é um cenário de desmatamento zero, né? Então, seria insuficiente. Então, por que não falar também, então, de alguma espécie de pagamento para quem desmata, mesmo que legalmente, alguma espécie de tributo, de taxa por hectare desmatado, né? Quer dizer, são benefícios ambientais com implicações econômicas para toda a sociedade que estão sendo destruídos sem nenhuma contrapartida, né? Alguma espécie de pagamento, penso que faça sentido. Como todas as medidas restritivas são muito difíceis politicamente, tem que pensar também em incentivos positivos, né? Como financiar a conservação de quem tem cerrado para além da obrigação legal. Uma ideia, por exemplo, seria quem desmatou e pagou, vai financiar quem conserva para além da obrigação, né? São ideias que a gente tem que pensar. Uma coisa muito importante é o seguinte: eliminar esses subsídios, os nossos impostos à atividade agrícola predatória e reorientar esses subsídios para atividades agrícolas regenerativas, de preferência vinculando o tamanho do apoio público a metas muito claras, metas socioambientais, proteção da biodiversidade, regulação hídrica, que seja, né? Então, qual é aqui uma primeira moral da nossa história? Que a gente tem que se enxergar para além de consumidores, né? Consumir com consciência pode até ajudar alguma coisa, mas é muito mais importante a gente pensar, né, se pensar como cidadãos de um mundo vivo, né, e cobrar a proteção dos biomas, defender os povos e comunidades que cuidam da terra e da água, estimular a diversificação e processamento local e exigir o término dos subsídios às atividades predatórias, né? E aí, voltando à provocação, e com isso eu vou terminar, voltando à provocação inicial, quando a gente fala biocêntrica, uma implicação é o reconhecimento jurídico da natureza de direitos, né? E isso possibilitaria cidadãs e coletivos ao judiciário
em nome do cerrado, por exemplo, ou em nome de um rio, sem a necessidade de provar danos aos humanos. Isso é um movimento que já está acontecendo na América do Sul, muito importante. O que eu tenho para vocês, que eu trago para vocês aqui, talvez seja bem menos ambicioso em termos de mudança cultural e mudança na legislação, mas vocês percebem que não tem nada de trivial, mesmo quando a gente não fala de uma virada biocêntrica, apenas de uma virada verdadeiramente antropocêntrica, já que hoje esse modelo não está centrado nas pessoas. Uma virada antropocêntrica, de fato, seria um enorme avanço, um grande feito, né? Então, para fechar, se a gente pega a palavra economia, meu campo original de estudo, vem do grego oikos, casa, nomia, gestão, né? Então, a gestão da casa comum, a gestão da cidade, a gestão do país, a gestão da região, né? Só que não tem como fazer boa economia sem fazer ecologia antes, ou seja, sem estudar essa casa, sem estudar os ecossistemas, as relações entre espécies, a relação da nossa espécie com outras espécies e com o ecossistema. Não tem como fazer boa economia sem fazer ecologia antes, porque se a gente destrói os alicerces naturais, água, biodiversidade, clima, solo, a gente destrói a possibilidade de bem-estar das gerações atuais e futuras e as possibilidades de produção também, né? Então, no fundo, é uma tarefa só, né? A tarefa de cuidar da natureza e cuidar da economia é a mesma tarefa, é a mesma casa, né? Então, eu deixo para vocês aqui, porque o meu tempo terminou, eu deixo para vocês aqui a minha gratidão e um QR Code com uma pasta com todos os artigos, relatórios, reportagens que fundamentaram um pouco essa fala. Vocês podem todos ter acesso a esse material. Muito obrigado.